O objetivo de fazer esse vídeo, você sabe que tem vários vídeos aí na internet falando sobre cúrcuma, mas o objetivo realmente de fazer esse é de falar para você que tem muitas coisas que está sendo falado, que parece novo, mas quem usa há muito tempo, há milênios, a cúrcuma é justamente a medicina asiática, a cozinha asiática, a medicina ayurvédica e a medicina chinesa. E a partir desses estudos, então, e do uso prolongado há milênios, é que a ciência moderna então está fazendo diversos estudos excelentes, né, sobre a cúrcuma, já demonstrando o que a medicina chinesa, o que a medicina ayurvédica tratava na antiguidade e trata ainda hoje. Então, isso é importante eu falar aqui, porque muitas vezes parece que determinadas coisas é coisa nova, ou misturar a cúrcuma com determinados alimentos para absorver de uma determinada forma é algo novo, e não é. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que realmente, se você aprender uma coisa nova aqui, para mim eu fico feliz daquilo que você já sabe. Como eu falei, você encontra aí diversos vídeos, é um assunto bastante batido, é um assunto que muitos nutricionistas falam, mas a gente que está no consultório todos os dias indicando a medicina chinesa, indicando temperos, indicando especiarias, nós podemos falar com convicção o que ele atua, onde ele atua e qual a melhor forma para se indicar, qual a quantidade certa, pela questão de prática clínica mesmo, ok? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre medicina ayurvédica chinesa e também sobre os estudos modernos onde atua na totalidade a cúrcuma. A cúrcuma, ela tem, nós sabemos que o principal elemento da sua composição farmacológica, da sua composição química, é a curcumina. No entanto, não é apenas a curcumina que vai trazer todos os benefícios, e sim a associação de tudo que se tem na cúrcuma. E nós temos na cúrcuma os óleos essenciais, os ácidos graxos, temos tiamina, riboflavina e várias outras substâncias que vão fazer com que a cúrcuma realmente seja incrível nos seus resultados. Mas é importante nós começarmos a falar pelo fator inflamatório. Por quê? Porque o fator inflamatório, aí existe uma infinidade de doenças que ele já trata só pela questão do fator inflamatório. A cúrcuma, ela controla a expressão gênica do NK-beta. Quando ela faz isso, ela regula o NK-beta. Quando está desregulado o NK-beta, está desregulado a resposta imunitária. Então aí o que acontece? Inflamações excessivas. E o que são inflamações excessivas? Desde uma psoríase até um câncer. Então pessoas que têm câncer têm esse mecanismo desregulado. Pessoas que têm doenças, por exemplo, uma COVID muito pronunciada, uma COVID muito forte, por exemplo, com vários sintomas. Tem gente que não tem muitos sintomas, tem gente que tem muitos sintomas. Tem o sistema imunitário desregulado. As pessoas que têm doenças autoimunes, e aí tem uma infinidade de doenças autoimunes, artrite reumatoide, o lúpus, diabetes mellitus, a tireoide Hashimoto. Doença autoimune é o próprio corpo atacando ele, né? Na tireoide Hashimoto vai atuar na tireoide, no diabetes mellitus vai atuar no pâncreas, na artrite reumatoide vai atuar nas articulações, por exemplo. Mas além disso, né, outras doenças autoimunes, todas elas têm essa desregulação, têm essa inflamação exagerada. E aí eu poderia citar o vitiligo, já falei, né, da psoríase, doença de Crohn, colite ulcerativa, o intestino irritável, enfim, todas essas doenças autoimunes têm a ver com a desregulação do kappa-beta. E tomando a cúrcuma regularmente vai regular o sistema imune. Então já por aí, só por isso, se não tivesse outras questões que eu vou colocar ainda aqui, só por isso já teria uma fundamental importância nós aderirmos na nossa cozinha no dia a dia. Mas é importante dizer como utilizar, né? Primeira coisa, na nossa cozinha brasileira, ou a forma que a gente usa no Brasil, quando a gente pega in natura, a gente não tem o hábito que os indianos, que os chineses têm. Qual é esse hábito? Dá uma ferventada de 1 a 2 minutos na cúrcuma. Por quê? Porque tem várias substâncias muito boas, sim, mas tem substâncias tóxicas voláteis. E aí, quando você ferve de 1 a 2 minutos, essas substâncias evaporam, volatilizam,
e aí você pode usar com toda a segurança. Claro que se você comprar no mercado, ela já vai estar assim, numa loja de produto natural que você encontra, ela vai estar assim, numa farmácia dentro de uma cápsula, ela já vai estar assim, então não tem essa preocupação. O que eu estou falando é quando você tem em casa. Dá uma fervidinha antes e aí sim você vai aplicar. E em relação à toxicidade, ela não é tóxica se usada até 10 gramas por dia. 10 gramas é uma boa quantidade. Nós recomendamos, e eu sempre recomendo, quando for utilizado, utilizar uma colher de café rasa 3 vezes por dia. Nessa quantidade aí você pode usar seguramente. Outra questão, quando nós aquecemos, então usado ali na cozinha como tempero, quando nós aquecemos a cúrcuma ou quando nós colocamos aí dentro de uma água quente, o que a gente faz? A gente potencializa o efeito da curcumina, que tem a cúrcuma, que é o princípio ativo, o princípio bioativo. Então esse curcuminoide, a curcumina, nós potencializamos de 10 a 12 vezes. Então, extremamente importante aquecer. Segundo, tudo depende de aonde a gente vai querer um efeito melhor. Se nós vamos querer um efeito melhor a nível intestinal, e claro, muitas pessoas hoje têm desbiose intestinal, muitas pessoas hoje têm diversos problemas intestinal na questão de uma quantidade inadequada de bactérias boas para bactérias ruins. Já foi feito testes científicos que, por exemplo, Escherichia coli e o próprio Staphylococcus, quando se utiliza a cúrcuma, se consegue equilibrar esse efeito. Melhora a probiota intestinal. Na verdade, ele não é um probiótico, ele é um pré-biótico. Pré-biótico é a comida da bactéria. Justamente ele vai melhorar as bactérias boas. Nós devemos ter uma proporção de bactérias boas para ruins. Uma média de 5 para 1. Nós temos 139 trilhões de bactérias no intestino. Então é super importante controlar ali. E aí, se a gente quer um efeito a nível intestinal, importante aquecer. Mas se nós queremos um efeito, como eu falei, a nível global, a nível na questão inflamatória propriamente dito, que é o maior efeito que ela tem, aí sim eu recomendo que você coloque, como se coloca na cozinha chinesa, como se coloca na cozinha asiática, ayurveda, indiana, você acrescente ou cebola ou pimenta. A cebola, atualmente também nós sabemos que o princípio mais ativo nela é quercetina e o princípio da pimenta é a piperina, que vai fazer com que ela fique mais disponível, mais biodisponível lá no sangue. E quando a gente quer a nível intestinal, então basta aquecer. E a recomendação minha é sempre que for usar, aqueça, mesmo que você tome cápsula. Se você tomar cápsula, você pode abrir a cápsula dentro da água morna, por exemplo. Ou você pode tomar um outro chá junto com ela. Ou você pode tomar um chá com uma pitadinha de pimenta também junto, que vai auxiliar na digestão, ou a alcachofra, ou o chá verde, ou o boldo, que vai auxiliar na digestão. Qualquer chá digestivo, camomila, por exemplo. Dito isso, eu vou fazer uma definição por alguns sistemas que ela trata e depois eu vou falar como a medicina chinesa também, como a gente vê a questão da doença, a questão da síndrome, o conjunto de doenças que ela trata, ok? Então vamos lá. Na questão gastrointestinal, desde distensões abdominais até doença de Crohn, passando por uma digestão melhor de proteína, inclusive a proteína do leite, mas não só a proteína do leite, a proteína da carne também, de peixes, A proteína, de modo geral, ela vai auxiliar e muito na digestão dessas proteínas. No sistema hepático, ela vai atuar nas litíases hepáticas, na pedra na vesícula e também na icterícia, no amarelão. Então vai ajudar muito nessa parte do sistema hepático, sendo um hepato protetor. Já no sistema respiratório, ela vai atuar muito nas umidades e mucosidades, que nós falamos dentro da medicina chinesa, umidade e mucosidade. O que é umidade e mucosidade? É asma, é bronquite, é faringite, é sinusite, diversos problemas de inflamações nas vias aéreas superiores, que para a medicina chinesa é umidade, mucosidade e até as alergias respiratórias. Então é excelente para essa área respiratória. No sistema circulatório, a cúrcuma atua desde a anemia, então ela fortalece o sangue, a cúrcuma é bom para anemia, e além disso a cúrcuma vai ser excelente para circulação. Ela é
dentro do que nós chamamos dentro da medicina chinesa, uma planta para estagnação de Qi e Shui. Então ela melhora muito a cúrcuma, a circulação de sangue, e não só a circulação de sangue, mas toda a parte circulatória do nosso organismo, inclusive a linfa. Como eu já falei no início, ela atua muito também na parte do sistema músculo-esquelético, principalmente nas artrites, artrite reumatoide, então vai atuar inclusive no reumatismo, e em vários outros distúrbios hepáticos, que para a medicina chinesa, fígado, ele domina também os olhos, então problemas oculares são muito bem tratados, né? Principalmente conjuntivite, com a questão com o uso da cúrcuma. Para a medicina chinesa, a cúrcuma tem muitas atividades. E aí, quando a gente fala dessas atividades, nós falamos, e aí eu vou falar o nome de algumas doenças aqui, mas engloba todas essas doenças que eu já falei. No entanto, a medicina chinesa ela não vê a doença como um nome, por exemplo, a sinusite. Ela tem a sinusite por vento-calor, sinusite por vento-frio, ou seja, diferentes tipos de pessoas às vezes precisam de diferentes tipos de tratamento, e diferentes tipos de doenças também muitas vezes são diferentes em cada pessoa. Então o que a gente vai tratar é o conjunto de sinal e sintoma, que na verdade é a síndrome, é a verdadeira causa da doença. Na medicina chinesa ele ativa a circulação de Shui, quebra sangue congelado. O que é isso? Isso é tratamento a nível cardíaco, a nível de angina pectoris, por exemplo, a nível de dores muito fortes, principalmente aquelas dores que pioram à noite, dores em facada, dores em ferroada. Quando se tem problema cardíaco que dói o peito, que dói as costas na altura do peito, que dói os ombros, que o lábio da pessoa às vezes está cianótico, que a língua da pessoa está roxa, tudo isso para a medicina chinesa é estagnação de sangue. Além disso, ele promove circulação do Qi do fígado. Quando eu falo circulação do Qi do fígado, para a medicina chinesa, eu estou falando desde mudanças de humor de uma TPM até mudanças de humor de uma depressão, especialmente em irritabilidade e labilidade emocional, quando horas a pessoa está boa, horas a pessoa está ruim, como se fosse uma bipolaridade, a pessoa muda muito de estado emocional. A cúrcuma também, ela diminui o calor no coração e acalma o Shen. O que isso significa? Significa que ela é uma planta por natureza calmante, então ela é boa não só para irritabilidade, mas é boa para irritabilidade, para ansiedade e até ajuda a dormir melhor. A cúrcuma também ela é muito boa para a questão de vento, ela elimina vento. Quando eu falo vento, é desde tontura até problemas na pele, como alergias de pele, psoríase, prurido, né? Todo quanto é tipo de coceira, tudo quanto é tipo de coceira que muda de lugar, dores que mudam de lugar e também para cãibra. Como eu já falei anteriormente, ela atua na umidade e mucosidade. E aí umidade e mucosidade é muito ampla. Se nós falarmos das vias respiratórias, nós estamos falando de asma, bronquite, sinusite. Se nós falarmos do útero, nós estamos falando de mioma, nós estamos falando de endometriose. Em tudo isso, a cúrcuma vai ser eficiente. Quando uma pessoa está em uma depressão profunda, o interessante é cozinhar, e isso se faz na medicina chinesa, se cozinha a cúrcuma com vinho. Quando se cozinha ela com vinho, ela vai atuar de uma forma muito mais efetiva a nível do fígado. Tudo aquilo que você imaginar que pela parte emocional piora, então você vai usar a cúrcuma cozida em vinho, para justamente ela fazer redirecionar o livre fluxo do Qi, que isso quem faz é o fígado. O fígado é o responsável pelo livre fluxo do nosso corpo. Então imagina, claro, nós temos o coração que é importante, temos o estômago que é importante, temos o pulmão que é importante, todos os órgãos são. Mas quando o fígado não está funcionando bem, ele atua como se fosse, entre aspas, um técnico de futebol, ou seja, nada funciona bem. Então, se você tem vários sintomas físicos e emocionais, um órgão que tem que ser tratado é o fígado. Tem que melhorar o fluxo de Qi e sangue através do fígado. E a cúrcuma é muito bom para isso. Obviamente, falando tudo isso, a cúrcuma vai ser um excepcional, um excelente digestivo, principalmente quando ela é torrada. Podemos usar ela quente, usar ela torrada, usar a cúrcuma com vinho, usar a cúrcuma com cebola, usar a cúrcuma com pimenta, usar a curcumina com piperina, curcumina com quercetina. Podemos fazer todas essas associações para nós termos diversos efeitos. Então não é apenas aquilo que se fala de uma forma rasa.
para ter resultados diferentes, você tem que fazer ela de uma maneira diferente. Você tem que fazer quase que, entre aspas, uma alquimia, ou seja, uma transformação, seja na cozinha, seja uma transformação farmacêutica, né, bioquímica. Você vai fazer uma transformação, você vai fazer uma junção de outras plantas, de outras ervas, de outros temperos, de outras ervas medicinais, para que realmente você tenha o resultado que você quer. Ela é excepcional, é um tempero que você deve ter em casa. Se você tiver esse tempero em casa e utilizar ele da forma correta, a sua saúde muda, a sua saúde vai ser outra. E agora eu não poderia deixar de pedir para você, se você gostou desse vídeo, se inscrever aqui, porque a gente tem vídeo aí, um monte de material, toda semana produz material. Você quer realmente entender melhor da sua saúde, quer fazer com que a sua saúde melhore mais de forma natural, quer seja por plantas, quer seja por condimentos, quer seja por fitoterapia chinesa, brasileira, florais de Hoffmann, acupuntura, medicina chinesa em si, tudo aquilo que é natural, aqui neste canal é falado. Portanto, se inscreva, não deixe de se inscrever, se inscreva aqui, que é muito importante para você receber essas informações que são realmente muito relevantes. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.